Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Início do ano, o início de 2025, compartilhando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhando a palavra, aprendendo mais juntamente com os irmãos. E é um prazer gravar mais esse estudo no mês de janeiro para todos da igreja. E é um prazer ah, ter esse momento com os irmãos, tá? Queria dizer que aqui está tudo bem. Nós estamos no inverno aqui no país, está um frio, mas graças a Deus assim está tudo bem. As crianças não ficaram doentes, tiveram um período de tosse por causa do tempo do ar ruim, né? Porque tem muita pobreza aqui, então as pessoas costumam fazer muita fogueira, então o ar fica ruim. Mas graças a Deus aqui está tudo bem, tudo tranquilo. É, a- o trabalho aqui está bem, graças a Deus. Nós vamos começar nosso estudo de hoje, nosso momento com o Senhor. Eu queria ler com você o Salmo de número 111. Salmo de número 111. Diz assim: Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. E em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericórdia ao Senhor. Dá sustento aos que temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe heranças das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis a todos os seus preceitos. Estáveis são eles em todo sempre, instituídos de fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Essa é a palavra do Senhor, e é muito interessante que ele diz aqui para nós que memoráveis são as maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. E ele continua dizendo aqui que o Senhor lembra sempre da sua aliança, e por causa disso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus é um Deus benigno, Deus é um Deus que relembra da aliança. E o temor dele, e o temor que nós temos por ele, é o princípio da sabedoria. Nós vamos adorar a esse Deus em oração. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, nós bendizemos e te adoramos e te glorificamos por cada bênção, por cada momento, Senhor Deus, da sua presença em nossas vidas no ano de 2024 e agora em especial, Pai, no ano de 2025 que se iniciou há poucos dias atrás. Obrigado, Senhor, porque a tua mão, Senhor Deus, é presente e nós te adoramos, ó Pai, te adoramos na beleza da tua santidade, porque a tua aliança permanece para sempre, ó Pai. A tua aliança permanece para sempre. O Senhor é o Deus que cumpre, que é fiel, que é benigno, Senhor Deus. Por isso, em nome de Jesus, nos ensina a ter sabedoria da maneira de andar, Senhor Deus, nos nossos dias. Nos ensine a ter temor do Senhor, ó Pai. Te adoramos, ó Pai, te bendizemos. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Continuando, eu queria ler com vocês mais um texto lá de Tiago, livro de Tiago, capítulo primeiro, livro de Tiago, a carta de Tiago, capítulo primeiro, lá no final, quase no final da Bíblia. Ah,
Nós vamos ler o versos 5 e 6, que diz assim: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e nada lhes impropera, se lhe há concedido. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que este homem alcançará o Senhor de alguma coisa. Esse texto fala também da necessidade de buscar sabedoria, de pedir a Deus sabedoria. Esse Deus maravilhoso é um Deus também que é um Deus gracioso que nos abençoa. E a maior bênção que Ele pode nos dar é essa sabedoria. E é o momento que Deus fala conosco para nós pedirmos, para nós não sermos como um homem tolo, como um homem que não anda segundo a sua vontade. O homem, como diz aqui, semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, alguém que é que é levado pelas circunstâncias, né? Que é levado por momentos diversos. Então, ele diz assim que nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Então, nós vamos ter um momento de confissão a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão porque muitas vezes somos como esse homem tolo, como esse homem que é como a onda do mar e não como a vontade dele. Então, nós vamos orar e pedir ao Senhor o perdão e pedir para que Ele nos ilumine também neste momento de estudo, nesse momento de que teremos agora. Feche seus olhos. Deus Santo, nós estamos aqui diante do Senhor, clamando, Pai, pelo perdão dos nossos pecados, clamando para que o Senhor se faça presente em nossas vidas, clamando, Senhor, para que a Tua mão poderosa seja o nosso amparo, o nosso sustento, clamando, Senhor Deus, para que o Senhor nos perdoe. Perdoe, Senhor Deus, as muitas e muitas vezes que agimos como tolo, que agimos como alguém que é guiado pelas circunstâncias, que é guiado, Senhor Deus, não pela fé, não pela sabedoria do alto, não pelo Senhor, mas que é guiado, Senhor Deus, por coisas que deste mundo pecaminoso, coisas que desagradam a Ti. Perdoa, Senhor Deus, e pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a Tua mão neste momento de estudo, que o Senhor mostre Tua graça e que, em nome de Jesus, possamos entender a Tua palavra, a Tua vontade. Guia-nos, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir agora nossas Bíblias para o nosso texto de estudo mesmo, que nós que se encontra lá no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1, tá? Provérbios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Provérbios, capítulo 1, versos de 1 a 7, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém. Esse livro de Provérbios ele é muito interessante porque o livro de Provérbios ele traz a ideia de que é como se você pudesse perguntar, falar assim, como eu vou viver neste mundo? Como é o mundo e como eu vou viver neste mundo
que Deus criou, tá? O livro de Provérbios não é um livro de promessas ou de lei, diferente de outros textos bíblicos, tá? Ele não é um livro de promessas, tipo, textos que nós lemos aqui, ensina as crianças no caminho do Senhor e quando for velho nunca se desviará. Isso não é uma promessa. Isso não é uma lei também, como nós lemos em outros textos bíblicos. Leis do Senhor. O livro de Provérbios, ele é um livro em que há um discernimento do povo de Deus e que esse povo, no caminhar da vida, ele traz alguns ensinamentos. São ensinamentos do dia a dia que o povo de Deus adquiriu, né? Então, meus irmãos, o livro de Provérbios não são promessas, não são leis. Isso quer dizer que quando nós lemos o texto aqui, pode ser que dê certo, e é o caminho de dar certo no caminho, os caminhos do Senhor, seguindo os caminhos do Senhor, pode ser algo que vai dar certo, mas pode ser que às vezes você vai trazer problemas, dificuldades, e não será às vezes a bonança que se acredita, tá? Isso não é. São direcionamentos são melhores direcionamentos do que promessas ou leis, tá? Isso é muito importante a gente entender isso, porque como o texto está falando, está querendo nos ensinar a como viver neste mundo, a ideia do texto é trazer uma ideia de sabedoria. E aqui é muito interessante, porque do capítulo 1 até o capítulo 9, é como se fosse o pai ensinando ao filho a como viver com sabedoria, a como viver de uma maneira que agrade ao Senhor, como viver de uma maneira correta ao Senhor, tá? E isso, meus irmãos, é muito importante porque ele já mostra aqui para nós que a verdadeira sabedoria ela é uma ação. A ideia, a palavra no hebraico para sabedoria, ela também é usada em outros textos, como lá em Êxodo, como Deus dando entendimento aos artífices para construir, por exemplo, peças para o templo e assim por diante. Então, a ideia da sabedoria, a sabedoria ela existe como sendo uma ação. Ela precisa ser uma ação, tá? Não é algo que fica só no intelecto e não traz isso para fora. Então, ela é uma ação do povo de Deus para viver neste mundo que é corrompido, que é pecador, que nós conhecemos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, são provérbios grandes, mais de um versículo, onde o pai está ensinando ao filho a como viver diante com essa sabedoria. E aqui no verso principal, e é o verso principal de todo o livro de Provérbios, que já vamos pular para o último verso, que é o verso 7, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como nós lemos em outros textos da Bíblia, como nós lemos no Salmo 111. A ideia de temor ao Senhor não é você ter medo de Deus, mas ter uma reverência a Deus, uma admiração a Deus. E entender, perdão, que este mundo e as regras deste mundo não foram eu que criei e o mundo não fui eu que criei o mundo, mas eu vivo no mundo de Deus, criado por Ele com as regras dele. Então, através desse Deus criador, desse Deus que organiza todas as coisas, eu vou viver com reverência e admiração, adorando, com sabedoria. Eu entendendo isso, eu preciso entender isso na minha vida. E isso, aqui, nesses textos, é como se o pai estivesse ensinando ao filho sobre isso. O livro, olha só que interessante, o livro de Provérbios é essencial para a formação espiritual prática do cristão.
como nós lemos, os versículos de 1 a 7 são um fundamento para toda essa obra. Todo o texto, o fundamento dos versículos de 1 a 7 de Provérbios capítulo 1, que mostra então o propósito da sabedoria divina, orientar o homem a viver de uma maneira piedosa. Para muitos teólogos reformados, esse trecho destaca que a verdadeira sabedoria não é meramente intelectual, mas profundamente espiritual, enraizada no temor do Senhor, na reverência ao Senhor, na admiração ao Senhor, no respeito do Senhor, entendendo que Cristo é a plenitude dessa sabedoria, como nós lemos lá em Colossenses, Colossenses 2, 3. Colossenses 2, 3 nos diz isso, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O texto anterior já nos mostra que essa pessoa é Cristo Jesus. Então, toda a sabedoria está em Cristo Jesus, tá? Mas vamos analisar algumas coisas desse texto, tá? O texto começa nos dizendo que esse provérbio é de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. Salomão, ele orou, estava dormindo, melhor dizendo, lá em 1 Reis 3, de 9 a 12, Deus apareceu para ele e ele pediu, Deus falou, se pede alguma coisa que eu vou te dar, e ele pede sabedoria ao Senhor para governar, e ele se torna o homem mais sábio deste mundo. Então, o texto vai nos mostrar, e a história vai nos mostrar que Salomão, ele produzia poesias, ele produzia esses provérbios, ele compilou esses provérbios, mas ele fazia estudos de zootecnia, botânica, entre outros. Ele era um homem mas muito sábio. Mas eu quero focar aqui, a verdadeira sabedoria é Cristo Jesus, tá? Ele é a verdadeira sabedoria. E a função do livro de Provérbios são declarações curtas, mas poderosas, que transmitem verdades espirituais por meio de imagens e contrastes. Olha só que interessante. Por meio de imagens e contrastes. E aqui nós temos um contraste no texto, né? Quando diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, então o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e os sábios vão andar segundo o temor do Senhor, mas qual que é o contraste? O contraste é que os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A sabedoria no livro de Provérbios visa alinhar o homem com a ordem moral de Deus. Lembra que eu falei que o texto vai nos remeter como viver neste mundo que nós estamos vivendo, que nós não criamos esse mundo e não criamos as leis desse mundo, que nós precisamos estar conectados em temor para saber como andar nessa lei do Senhor, nesse mundo do Senhor. Então, esse Cristo, esse Deus que criou tudo, que criou as regras, ele tem uma ordem moral para ser seguida. E o texto de Provérbios, o livro de Provérbios, ele visa nos alinhar a essa ordem de Deus, ok? Os versos 2 e 3 mostram o propósito deste livro, tá? E ele vai dizer que a sabedoria é uma arte de viver. Olha só que interessante. A sabedoria é a arte de viver. No pensamento reformado, tá, a sabedoria inclui habilidades práticas. Isso que eu estou querendo dizer para você. A sabedoria é prática. É prática. Por isso que o livro de Provérbios ele traz muitas sabedorias diárias para nós, tá? Muitos exemplos práticos para nós. Mas também isso exige um discernimento espiritual para viver conforme a vontade de Deus,
não a nossa vontade. João Calvino, ele enfatiza que toda verdadeira sabedoria começa com a atitude humilde perante Deus. Você reconhecendo quem você é. Você reconhecendo que você não é dono de si, não é o criador nesse mundo, não é o criador das regras deste mundo, que você precisa andar de acordo com daquele que criou e daquele que criou as regras, não só o mundo, mas as regras deste mundo, com humildade. Então, toda sabedoria começa com uma atitude de humildade perante Deus. Toda sabedoria. E ele continua dizendo, então, no verso 3, que para obter o ensino, o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Esse texto de Provérbios ele tem essa fundamentação. E a ideia de justiça, juízo e equidade refletem o caráter de Deus. Por quê, meus irmãos? As leis dadas por Deus, lá no Deuteronômio, lá nos textos, melhor dizendo, no Pentateuco, Deuteronômio é a repetição das leis, elas refletem o caráter de Deus, refletem quem Deus é. E aqui, justiça e equidade são reflexos dessa imagem divina no homem. Como lá, Gênesis 1:27, como nós fomos criados com isso. Que foi distorcida pelo pecado e só pode ser plenamente restaurada em Cristo Jesus. Ah, então, o livro de Provérbios nos traz maneiras práticas para serem vividas dia a dia. O livro de Provérbios nos ensina de uma maneira prática como viver de acordo com este mundo que está corrompido pelo pecado, mas que nós temos o padrão de justiça, juízo e equidade do Senhor. O versículo 4 ele nos mostra para quem são esse texto. Ele vai falar que é para o simples, para dar prudência, simples, e os jovens, conhecimento e bom siso. O termo simples refere-se aos inexperientes, enquanto jovens simboliza aqueles de formação. Para alguns reformados, isso aponta, meus irmãos, para a necessidade do discipulado, do ensino, desde cedo. Esse texto, ele nos convida ao discipulado. Esse texto, ele nos convida a andar com o Senhor. É um guia para evitar a tolice. É interessante isso, né? Matthew Henry diz isso. É a busca da sabedoria na juventude. Nós precisamos desse livro, nós precisamos ler e meditar nesse livro. Mas também, ele também foi escrito para as pessoas mais velhas. Verso 5 vai dizer assim: ouça o sábio e cresça com prudência, e o instruído adquira a habilidade. Sabedoria é um processo, meus irmãos. Essa sabedoria que nós queremos adquirir para viver neste mundo criado por Deus é um processo em nossas vidas, é um processo de aprendizado que teremos fim somente na glória. E nesses dias nós estamos caminhando. E aqui mostra então que essa sabedoria é uma busca de uma realidade por detrás da aparência. É a busca da realidade por detrás da aparência. Como é um processo, isso muitas vezes, meus irmãos, em alguns momentos da nossa vida, nós criamos máscaras. E o mundo cria máscaras, cria para você não enxergar realmente como as coisas são. E aqui, o livro de Provérbios, ele vai querer te desnudar isso. Ele vai querer mostrar a realidade por detrás. Ele quer mostrar a realidade diante do que está acontecendo. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, no capítulo 5, 6, 7, assim por diante, ele vai falar, como eu falei, é um pai ensinando para o filho como viver, ele vai falar de lascívia, ele vai falar sobre
você não viver segundo com a mulher que Deus te deu, mas buscar outras mulheres, outros prazeres neste mundo. Então ele está desnudando, ele está tirando algo que está encoberto, uma boa aparência, mas ele está trazendo uma realidade crua, como é que é contrária à vontade de Deus, contrária ao que Deus está criando. Por mais que pareça às vezes algo benéfico, mas na verdade, por mais que seja algo prazeroso, melhor dizendo, na verdade a aparência é ruim, né? Como o texto lá em Eclesiastes ele vai falar que a vaidade por trás de vaidade, né? E isso é muito interessante porque ele diz assim, tem um escritor que ele diz assim, a sabedoria é tanto um presente de Deus quanto uma jornada de obediência constante. É um processo em nossas vidas. A sabedoria ela é dada por Deus, mas nós sabemos na nosso caminhar constante. Constantemente Deus tem nos ensinado a viver neste mundo criado por Ele. E a busca dessa sabedoria é para todos, tá? Para todos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do saber. John Frame vai dizer assim: uma reverência cheia de admiração que reconhece Deus como soberano e santo. Esse temor não é um temor de medo servil, mas é uma resposta ao amor e à majestade de Deus, conduzido pela obediência. Como você vive de uma maneira prática neste mundo? Como isso acontece? Existem nesse texto um contraste de dois tipos de pessoas. Aqueles que têm o temor do Senhor e seguem a sabedoria do Senhor, que querem aprender a viver neste mundo do Senhor e querem desfrutar deste mundo do Senhor, porque a vida é uma arte, né? Mas tem os tolos, tolo que vive de acordo com o orgulho humano, que vive de acordo com o seu bel prazer. Uma rejeição voluntária do serviço, a voluntária verdade divina. Isso é muito interessante porque a sabedoria divina, como eu disse, como nós lemos um texto lá em ah, Colossenses, que em Cristo habita toda a sabedoria, quando você fala que você não quer essa sabedoria, você quer andar de acordo com a sua prática, você automaticamente está falando que você não quer e não deseja andar como Cristo andou. E como Cristo falou no Sermão do Monte, nós somos, essa pessoa, melhor dizendo, é como um tolo que construiu a casa sobre a areia, não sobre a rocha. Tolo, que vive de acordo com a sua vontade, com o seu querer e não como Deus requer e como Deus quer. Cristo é a verdadeira sabedoria encarnada. Cristo é a verdadeira sabedoria encarnada. Viver o livro de Provérbios é viver como Cristo andou, como Cristo nos ensinou, como Cristo fez. Viver como o livro de Provérbios é caminhar para a cruz, porque o maior ato de obediência é o maior ato de justiça, de equidade, de juízo, de misericórdia, é na cruz do Calvário. A obra redentora de Cristo revela a sabedoria de Deus, cumprindo, por exemplo, os preceitos de Provérbios 1:3. O ensino, o bom proceder, justiça, juízo, equidade, como falei. Viver como Provérbios, buscando a sabedoria do alto, é viver
na cruz do Calvário. É olhar para a cruz. E Cristo, meus irmãos, ele é a culminação da sabedoria que traz ordem ao caos. Nós queremos viver de uma maneira justa, de uma maneira com equidade, com juízo neste mundo, buscando ensinamentos, buscando uma sabedoria, um temor do Senhor e fazendo as coisas corretas. Mas o pecado está tão dentro deste mundo que às vezes nos deparamos com escolhas e às vezes a escolha é o que eu faço? Se eu fazer isso, eu estou pecando. Se eu fizer isso, eu posso pecar também. São escolhas. O pecado ele está dentro deste mundo, das estruturas deste mundo. E Cristo é a verdadeira sabedoria que vai trazer ordem a esse caos em que nós vivemos. É Ele, meus irmãos. Cristo Jesus. Ah, dia a dia eu vejo isso aqui no país onde eu estou. Existe um caos. Os irmãos veem pelos vídeos no TikTok, no Instagram, como é que é aqui a vivência. Aqui tem lugares que são muito parecidos com o que vocês veem, mas tem lugares que são bem bonitos e lugares bem bacanas. Mas diante desse caos, diante dessa pobreza, meus irmãos, aqui está frio. E nós vemos crianças na rua pedindo dinheiro e às vezes só com uma camiseta, sem a parte de baixo, sem short, com as suas partes íntimas para fora, porque não tem condição. Esse caos que nós vivemos, Cristo é a verdadeira sabedoria que vai trazer ordem nesse caos, que vai trazer justiça, que vai trazer juízo, que vai trazer equidade. Cristo Jesus. Eu queria trazer algumas aplicações para a gente pensar com duas perguntas no final. Primeiro, sobre cultivar o temor do Senhor. Reverência e obediência devem ser centrais na vida cristã. Isso inclui a submissão à palavra e à oração. E orar e ler a palavra regularmente para discernir a vontade de Deus. Isso precisa ser algo constante em nossas vidas. A educação cristã é muito importante também. Esse é o segundo ponto. Ensinar a próxima geração as prioridades que nós temos. Assim como o Provérbios visa formar os jovens, a igreja é chamada para discipular e equipar os seus membros com sabedoria que vem de Deus. E isso, meus irmãos, é muito importante que essa ideia de a igreja chamada não é a igreja, a instituição que nós devemos pensar, mas é pensar em mim e você. E eu queria, diante de todos esses, diante de tudo que nós prometemos no início do ano, de emagrecer, de ir na academia, de guardar dinheiro, de finalizar a faculdade, de conseguir outro emprego, de casar e assim por diante, diante de tudo que nós vivemos, eu queria te desafiar algo nesse texto aqui. Eu queria te desafiar como igreja do Senhor a você discipular uma pessoa durante o ano, a caminhar com ela, de orar com ela e através dos ensinamentos e da busca da sabedoria bíblica, os dois perguntarem para Deus como é que a gente vai viver neste mundo criado pelo Senhor, com as regras do Senhor. E eu quero te desafiar, meus irmãos, a escolher alguém, seja cristão, mas de preferência não cristão, a chegar e falar assim, rapaz, vamos caminhar junto? Eu quero orar com você, eu quero estudar a Bíblia com você. Procura uma pessoa, comece com uma pessoa. Te desafio a isso. Ore para Deus e fale assim, Deus, quem que o Senhor quer que eu discipule?
Quem que o Senhor quer que eu estude a Bíblia? Quem que o Senhor quer que possamos caminhar junto e buscar entender o mundo que nós estamos vivendo e como viver neste mundo? É um desafio como igreja, como povo de Deus. E mais, sabedoria no contexto missionário. Em ambientes desafiadores, como aqueles que estão vivendo, como o campo missionário, o temor do Senhor nos dá discernimento de viver de uma forma íntegra e fiel. E uma coisa que eu tenho conversado, Deus tem me incomodado, eu tenho falado aqui com os irmãos, com minha família. Você está aqui e está vivendo sem ninguém em cima diretamente, é muito cômodo. E eu quero, e é um desafio nosso constantemente de viver de uma forma fiel e íntegra nas palavras do Senhor. Eu tenho um casal que deseja vir para o campo missionário e eu falo com eles constantemente. Eu falei assim: olha, meu pai me ensinou, meu pai não é cristão, a questão da palavra do homem. Nós temos uma palavra. E para o missionário, isso é muito importante, viver de uma forma íntegra e viver de uma forma fiel. Ser claro, ser, ser correto. Porque se há uma desconfiança nisso, volta para sua terra natal, porque quando se perde a confiança, não tem como mais. Então, seja fiel, seja íntegro com os seus parceiros, com as pessoas. E isso eu tenho falado constantemente com os irmãos aqui. Cristo como centro de nossas vidas. A verdadeira sabedoria não vem de filosofias humanas, mas vem de um relacionamento pessoal com Cristo. E isso vem em duas perguntas que eu quero refletir com você. Então eu quero deixar o primeiro desafio é você ah, orar a Deus e falar assim: Deus, eu quero discipular uma pessoa. Eu quero ter uma pessoa para eu discipular durante o ano de 2025. Eu quero isso na minha vida. Eu quero caminhar, eu quero pensar com essa pessoa como a gente pode estudar a Bíblia junto, como a gente pode caminhar junto, como a gente pode orar junto, para entender como viver neste mundo criado pelo Senhor, com as regras do Senhor, através da palavra de Deus, de maneira prática. Duas perguntas diante disso daqui: se Cristo como a verdadeira sabedoria é dada em Cristo e não nas filosofias. A primeira: o que significa na prática você temer ao Senhor no seu dia a dia? Como você vive no dia a dia com reverência e admiração e adoração ao Senhor? E o que significa isso na prática, no seu dia a dia, quando você acorda, quando você vai deitar, quando você está no seu trabalho, o que isso significa para você? E a segunda pergunta: que áreas da sua vida precisam estar alinhadas com esses princípios de Provérbios, em especial o temor do Senhor e a sabedoria? Quais áreas da sua vida precisam estar alinhadas a isso? São perguntas muito importantes que precisam ser respondidas, que precisam ser avaliadas. E é um desafio que eu quero deixar com vocês também nesse estudo. Busque discipular alguém, busque caminhar com alguém, busque ter encontros intencionais semanalmente, quinzenalmente com alguém, busque ter estudos bíblicos com alguém e, e pense na sua vida, como posso caminhar com essa sabedoria, com essa prática dia a dia na minha vida, que precisa mudar. Vamos orar ao Senhor? Deus, obrigado pelo dia, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é rica e eficaz. E nós desejamos, Senhor Deus, buscar a sabedoria dada ao Senhor, Pai. Nós desejamos isso. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ensine a caminhar de uma maneira correta, bíblica, de uma maneira
que vá, Senhor Deus, ao encontro do Senhor, ó Pai. De uma maneira, Senhor Deus, que possamos viver no mundo que o Senhor criou, num mundo governado pelo Senhor. Pai, nos ensine isso dia a dia, Pai. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor cuide dos necessitados, cuide daqueles que estão desempregados, cuide do nosso Brasil que está passando por momentos econômicos tão sérios, ó Pai. Cuide, Senhor Deus, dos nossos governantes, que o Senhor traga a luz de Cristo, traga juízo, traga justiça, traga equidade, temor do Senhor sobre a vida deles, para que possam, Senhor Deus, governar de uma maneira, Senhor Deus, uh, íntegra, de uma maneira como o Senhor deseja. Ó Pai, em nome de Jesus, cuida do seu povo, cuida daqueles que estão doentes, acamados, enfermos. Derrama a tua graça. E que possamos, pela graça de Jesus, cumprir esse desafio de ter uma pessoa para discipular, de caminhar junto, de orar junto, para entender o mundo que nós estamos vivendo e entender como podemos viver neste mundo de acordo com a tua palavra, Senhor Deus. E que possamos nos avaliar também. O que eu preciso arrumar na minha vida? O que eu preciso mudar no meu dia a dia que mostre o meu temor ao Senhor? Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma última noite. Que Deus traga a bênção sobre maneira sobre vocês. Forte abraço.